Nessa semana, o governo federal concluiu o leilão do 5G. Ao todo, 43 lotes foram arrematados, movimentando 47 bilhões de reais. 11 operadoras vão passar a oferecer esse serviço, que vai promover uma transformação na internet, como a gente começou a ver na reportagem da Bruna. Mas para essa revolução realmente acontecer, vai ser preciso investir em infraestrutura, principalmente na instalação de antenas, uma vez que a distribuição do sinal do 5G depende mais de antenas. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o economista e especialista em regulação econômica, Luiz Henrique Barbosa da Silva, que é presidente executivo da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas. Luiz, boa tarde, bem-vindo aqui na CNN. Boa tarde, obrigado pela oportunidade aí de falar com vocês um pouquinho sobre os desafios do 5G. Luiz, vamos começar então do início. Essas antenas que seriam necessárias, elas já existem aqui no Brasil? Existem partes, né? Sim, eu tenho dito que o desafio do 5G, né? A gente teve primeiro um leilão federal, só que o desafio é local. A gente tem uma quantidade importante de empresas já, né, existentes que têm infraestrutura. Só que a densidade de antenas ela é muito maior, ela é cerca de 5 vezes maior do que das tecnologias anteriores, ou seja, de 4G, 5G, do 3G. Então, existe um desafio de implantar muito mais antenas nos 5.570 municípios. Então, esse é o desafio que a gente tem agora para os próximos anos. Tem um vultoso investimento, a própria Anatel estima em algo como 160 bilhões de reais os recursos totais que as empresas como um todo precisarão investir nesses próximos anos para telecomunicações. E isso implica investimento em antenas, em fibra, e o desafio é sempre local. Agora, tem a Lei Geral das Antenas, né? Não ajuda de alguma forma a implementar essa instalação de antenas, pelo menos? Perfeito. A Lei Geral de Antenas é um esforço que o setor fez e ela foi publicada em 2015, justamente porque, desde que foi privatizado o setor, sempre houve dificuldade para implantar infraestrutura. Então, localmente, as operadoras têm que lidar com prefeituras, com rodovias, e as rodovias elas podem ser administradas por prefeituras, por departamentos estaduais de rodagem, né, os departamentos de estrada e rodagem, o DENIT pode ser privatizado, concedido. Então, tem uma concessionária local. E aí, 5.570 municípios, a gente tem 5.570 possibilidades de leis diferentes, exigindo coisas diferentes. E aí, então, criou-se a Lei Geral de Antenas por uma ideia de padronizar o que se exige para implantar infraestrutura. Então, desde o município, uma grande capital, como São Paulo, Rio de Janeiro, até uma cidade menor, o que é razoável de se exigir para implantar infraestrutura. Lembrando que, quando a gente fala de antenas, a gente pode estar pensando numa torre. Essas torres já existem, boa parte do que existe aí, aliás, quase a totalidade vai servir sim para o 5G, só que ela pode ser instalada em cima de prédios, na frente de edificações, em posteação de iluminação pública, postes de distribuição de energia. O 5G, como ele demanda muito mais infraestrutura, a gente tem uma quantidade de antenas, então, muito maior. A gente fala de telefonia celular, né? Qual que é a ideia de telefonia celular? Células. Então, a gente pensa numa casinha de abelha que tem lá os seus hexágonos, um do lado do outro. Então, esses hexágonos, eles agora têm uma quantidade maior, tem relação com geografia de cada localidade, e a lei de antenas, então, ela veio de alguma forma para tentar ajudar. Só que tem a lei de 2015, desde então, como associação, né, e setor, temos feito esforço para mudar legislações municipais. Só que você precisa ter um relacionamento com a municipalidade, com a Câmara de Vereadores, e então é um processo moroso, né, difícil, e aí está o desafio. Né? Agora, todo mundo comemorando o 5G, que foi feito o leilão federal, é um avanço, uma vitória, mas a execução é local. Pois é, em todo o mundo já são mais de 50 países que implementaram o 5G. Quando a gente pensa, então, nesses países que já implementaram, quando a gente pensa nessa questão de legislação e também em instalação de antenas, o Brasil está muito atrasado? Sim, infelizmente está atrasado. Tenho uma experiência aí de mais de 10 anos, né, no setor, e muitas das vezes as empresas não têm outra opção senão judicializar. É dizer, tem uma lei que não dá para ser cumprida e acaba se questionando, indo para a justiça, fazer um pedido de liminar para poder obter permissão de instalação de infraestrutura. Esse é o pior dos mundos. É mais uma coisa que a gente judicializa no país.
Então, assim, existem alguns países que têm procedimentos mais simplificados, uma consciência de que telecomunicações, na verdade, traz desenvolvimento local, e às vezes parece que a municipalidade joga contra, né? Ao invés de olhar a telecomunicações como trazer um benefício para o cidadão, tem uma lei com tipo de exigência que não dá para cumprir. Então, que exigências são essas, né? Às vezes, localmente, exige-se um gabarito de distanciamento de terrenos que simplesmente não existe terreno, não existe edificação que respeita aqueles gabaritos da lei. E aí você não consegue implantar. Existe, às vezes, lei com restrição. Não pode implantar infraestrutura a 500 metros de escola, a 250 metros de hospital, a 100 metros de asilo, enfim. E aí, se você plota essas coisas na cidade, né, o asilo, o hospital, a creche, não sei o que lá, você não tem lugar para implantar infraestrutura. Então, na verdade, é algo que a gente já convive há muitos anos com dificuldade. Foi feita a legislação federal. Tem países que facilitam essa implantação. Então, a China, a gente já tem mais de 350 cidades com 5G dentro da China. Então, tudo a China é referência hoje, né? Mais de 350 cidades. Então, o nosso desafio para o meio do ano que vem, essa é a meta da Anatel, que as capitais tenham cobertura já do 5G. Então, algumas das capitais, e eu posso citar aqui Porto Alegre, alteraram legislação, né? No caso de Porto Alegre, criou um processo digital, então o licenciamento está simplificado, isso é muito bom, mas ainda existe dificuldade em diversas outras capitais. São Paulo é um exemplo, que a Telcomp lá atrás teve que judicializar a lei existente em São Paulo. Depois de mais de 10 anos, o Supremo julgou a nosso favor, então a lei de São Paulo foi considerada inconstitucional, e agora está num debate junto com o Executivo e Legislativo local para criar uma nova lei, né? Então, a gente tem esse tipo de dificuldade, e infelizmente no país todo, isso atrasa a implantação de infraestrutura. Então, como eu falei, 5.570 municípios para serem cobertos, então tem uma dificuldade para implantar essa infraestrutura incrível, e a gente fica para trás à medida que os municípios, muitas vezes, infelizmente, criam restrições que não precisariam existir e que atrasam a implantação da infraestrutura. Luiz, pensando nesse objetivo de implementar até o ano que vem nas capitais, esse objetivo realmente é viável? Bom, o leilão foi desenhado de modo que as grandes operadoras já estabelecidas tinham o compromisso de cobrir as cidades, né, as grandes cidades, sendo que as operadoras menores ou regionais tinham o compromisso de cobrir cidades menores. Então, quem já é nacional, ela tem uma infraestrutura existente, vamos dizer assim, ela tem torres, mastros em cima de prédio e uma série de infraestruturas existentes que ela vai colocar agora mais um equipamento em cima daquela infraestrutura, né? Então, dá para cobrir. Só que, novamente, é sempre muito local. A gente tem que considerar, dentro da municipalidade, né, geografia. Né? Geografia em que sentido? Geografia populacional. Uma cidade ela é diferente, os bairros, tem bairro que é denso em termos populacionais, cheio de prédios, tem bairros que não tem prédios, você pode ter dentro de uma cidade morro, túneis, então tudo isso influencia na infraestrutura. O 5G demanda uma quantidade maior de antenas, então você vai conseguir cobrir, isso eu não tenho dúvida, vai estar operacional o 5G no meio do ano que vem, mas ele pode ter lacunas justamente por essa dificuldade que existe de células menores, e você vai ter que, então, implementar a infraestrutura complementar à infraestrutura existente. Vou chamar o Leandro Rezende para essa conversa. Leandro. Obrigado, Muri. Obrigado, Luiz, por estar conversando com a gente também. Eu queria perguntar para o senhor sobre a desigualdade que existe no nosso país no que diz respeito ao acesso à internet. Vendo as análises sobre o leilão do 5G, se chamou a atenção também para o fato de que abriu-se a possibilidade, né, de resolver o problema do 4G, a geração anterior que ainda não chegou para o Brasil inteiro, principalmente no campo, nas áreas rurais. Queria te perguntar, você falou agora com a Muriel, explicou de que vai demorar ainda para as capitais conseguirem todas, né, ter a estrutura do 5G. Em que medida que essa implementação dessa tecnologia nova vai acentuar essa desigualdade no acesso à internet no Brasil? A gente estou pensando aqui, né, que o Brasil tem uma parte rural que não tem acesso nem ao 4G ainda. Quanto que dá para a gente imaginar o país todo conectado com essa tecnologia do 5G ou no número de cidades, como você citou a China aí, de mais de 300 cidades que já tem essa tecnologia funcionando, né? Dá para a gente projetar quando que a gente vai ter isso? Luiz, obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Acho que pensando um pouco nesse desafio é que a Anatel e todo o setor, e a Telcomp trabalhou muito por isso, fez um leilão
não arrecadatório, ou seja, para que os recursos do leilão ele fosse um comprometimento das empresas em fazer a cobertura. Então, você tem um incentivo, né, e uma obrigação de implantar a infraestrutura de maneira mais rápida. Tá? A competição resolve muita coisa. Então, assim, o leilão também permitiu o surgimento, né, de operadores novos. Então, tem operador novo em frequência de 700 MHz, que é uma frequência, por exemplo, com uma cobertura boa para a área rural, operadores regionais, então, que compraram licença para regiões como o Nordeste, a região Centro-Oeste, Sul. Então, tem operadores com foco que não está nas grandes capitais e vai ter obrigação de cobertura em cidades de menor porte, de 30 mil habitantes, 40, 50 mil habitantes ou até menor. Né? Então, esse é o desafio. Quando a gente pensa, vou fazer um paralelo, né, em banda larga fixa, você tem hoje aproximadamente 38 milhões de acessos. Tá? Nos últimos anos, esses acessos, 100% do crescimento desses acessos nos últimos anos, e dos 4 últimos anos para cá, mais ou menos 13 milhões de acessos, foram feitos por operadores menores, regionais, e que hoje são líderes nas suas cidades em termos de atendimento. Então, a ideia de ter um operador menor e mesmo um mercado secundário de frequência, que eu não falei aqui, mas assim, existe a possibilidade de operadores menores atenderem, né, em localidades que não os grandes centros, poderia até ser nos grandes centros, mas com o uso de frequência de um terceiro, isso cria um ambiente de competição e, de alguma forma, o investidor, né, o empresário, ele vai procurar mercados não atendidos e aí chega ao 5G para toda a localidade. Porque ele é necessário, existe essa demanda, justamente porque é uma tecnologia transformadora, né? Ele pode e deve ajudar muito em aumento de produtividade em áreas como o agronegócio, o setor de mineração, logística. É uma oportunidade para a gente, de alguma forma, superar o custo Brasil. E na medida que ele pode chegar em outras localidades, e no entender da Telcomp via competição, ele atende uma maior parte de pessoas, né? E a gente, de alguma forma, combate essa desigualdade que a pandemia trouxe à tona. Né? Nas áreas periféricas, você não tem cobertura adequada de infraestrutura, e quem mora na área periférica não conseguia fazer o homeschooling, o home office, o que seja. Vou chamar a Renata Agostini agora para a conversa direto de Brasília. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Eu queria seguir abordando sobre esses investimentos que vão sendo feitos paulatinamente para essa transição, mas olhando um pouco do ponto de vista do usuário final. A gente fala muito sobre quais instrumentos a nova tecnologia do 5G vai possibilitar, mas e no aspecto de custo para o usuário? O que a gente pode antever? Essa popularização do 5G vai se reverter também num acesso facilitado em termos de custos para os usuários, ou é uma tecnologia que, por ser tão custosa no investimento, também pode acabar sendo custosa para o usuário final? Não, no tempo, a tendência é que você atenda com os preços atuais. Né? Então, vou voltar para a banda larga fixa. Quanto custa uma banda larga fixa? R$ 79,90, R$ 80, R$ 90, dependendo, a gente pega um pacote básico. E no tempo, esse pacote aumenta, então era 10 mega, virou 20, 30, hoje a gente está falando de 100 mega. E a mesma coisa em telefonia móvel. Né? A receita média por usuário que as operadoras têm em telecomunicações móveis no Brasil é algo em torno de R$ 30 por mês. Então, essa é uma receita média. Né? Você tem uma base de celular pré-pago, que a pessoa carrega 10, 15 reais, uma vez por mês, 2 vezes, uma vez a cada 2 meses. Tem quem pague um valor de R$ 200. Então, novamente, a tecnologia mais nova ela vai chegar numa tendência, né, para quem tem mais renda no primeiro momento, isso é natural, porque os aparelhos são mais sofisticados, o custo de aparelho é maior, então isso vai tá relacionado com quem tem mais renda, mas no tempo isso acaba equalizando. Agora, o desafio, aí justamente pela competição, né, então você tem 3 operadoras nacionais, agora operadoras regionais, é que você vai criar um incentivo para que isso chegue mais rapidamente para toda a população. Luiz Henrique, só um acréscimo. Vai ser necessário também, do ponto de vista do usuário, um investimento em novos aparelhos, né? A gente hoje tem smartphones e aparelhos que estão habilitados a usar a tecnologia 4G. Essa atualização terá de ser feita também do ponto de vista do usuário, em termos de devices.
Perfeito, é exatamente isso. Então, à medida que a tecnologia se estabelece, que a infraestrutura passa a ser construída, né, nas lojas vão chegando os modelos de aparelho que já, né, se conectam com a rede 5G e, logicamente, no começo são os aparelhos mais caros, mas no intervalo de 1 ano, 2 anos vai ser normal, né? Como aconteceu do 2G para o 3G, do 3G para o 4G. Né? Então, por parte do usuário, é importante isso, não é que foi feito o leilão, amanhã já está funcionando 5G e no seu aparelho existente está atendendo 5G, não. É toda uma infraestrutura que tem que ser construída e também os aparelhos que as pessoas têm, eles vão ser atualizados. Mas o interessante do 5G é que ele vai se refletir não só em aparelhos, os smartphones que a gente tem, mas ele vai estar como uma infraestrutura de suporte para internet das coisas, né? O IoT em inglês, que é o quê? Dentro da sua casa, você vai ter muita coisa que fala já automaticamente com a internet e faz, dependendo do que você programou, toma algum tipo de ação. Você quer que a luz da sua casa acenda quando você tiver 5 minutos chegando de casa, que ligue o ar-condicionado, que o micro-ondas ligue, enfim, tem uma série de aplicações. Isso vai ser possível com o 5G e a chamada internet das coisas. A Larissa Alvarenga também tem uma pergunta. Lari. Oi, Luiz. Boa tarde para você. Olha Boa só, tarde. alguns analistas estimam 5 anos, né, para que todo o Brasil tenha acesso ao 5G, né? A gente até comentou que a meta da Anatel é que até julho de 2022 seja implementada o 5G ali nas principais capitais do Brasil. Agora, esse período de 5 anos, você acha que é o prazo suficiente, é o tempo suficiente para todas essas mudanças na infraestrutura do país e também falando das leis? Bom, é um desafio. 5 anos parece muito, mas é pouco ao mesmo tempo, justamente pela grandiosidade do nosso país. A gente tem um país de dimensão continental, uma realidade muito diferente ainda, né? Até hoje tem lugares que você não tem cobertura de telefonia móvel adequada, né? Especialmente quando a gente entra para o interior do país. Então, assim, é um desafio, mas 5 anos é o prazo, né? Na verdade, toda a cobertura, a Anatel estimou até 2029, mas justamente pelo fato de ter concorrência e não só mais as 3 operadoras já estabelecidas, e sim operadores regionais e operadores com foco em algum tipo de serviço, seja para o agronegócio, seja para a logística, que a gente acredita, né, como setor, que em uns 5 anos a gente tem essa tecnologia madura e disponível para toda a população em todos os lugares do Brasil. Isso de forma igual para toda a população mesmo? Nunca vai ser de forma igual, porque, no fim, as cidades e a renda e o Brasil tem dimensão continental. Então, novamente, você já tem um parque de infraestrutura instalado nas grandes capitais, nas cidades maiores, então que é mais fácil implantar infraestrutura. Em cidades menores, que existe já algum tipo de infraestrutura, você tem que construir outras. Então, é uma afirmação muito forte, né? Falar que em 5 anos todo mundo tem acesso da mesma forma. Até hoje você não tem acesso igual. Se a gente pega o 4G, dependendo de onde você está, não tem acesso. Só funciona o 3G ou o 2G. Então, é uma afirmação forte. E, assim, para chegar numa situação dessa é que a Anatel estabeleceu, né, no leilão a possibilidade de ter concorrência e ter mais operadores. E aí também agora um mercado secundário de frequência para que justamente operadores locais possam atender usando frequência de algum grupo já estabelecido localmente, né? Já que aquele grupo eventualmente não tem o interesse ou atenderia num determinado prazo, no interior você tem alguém local que vai fazer este atendimento usando infraestrutura de terceiro. Luiz Henrique Barbosa da Silva, ele que é economista e especialista em regulação econômica, muito obrigada pela sua participação aqui na CNN. Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigado. Um abraço, obrigada por tirar nossas dúvidas.